escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, acordaram animados e prontos para assistir mais uma aula da Escola Dominical? Hoje a gente vai ver sobre a lição 11. Sim, nossa revista está quase acabando. A gente vai ver a lição 11, que é a penúltima lição da nossa revista, que se chama Eu Creio. Bom, o tema da nossa lição se chama Lugar de Comunhão. Mas antes de eu explicar qualquer coisa sobre a lição, vamos orar? Então fecha seus olhos aí que eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Deus, pela minha família e pela família de todos os alunos que estão assistindo essa aula. Muito obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pela semana que se passou e que o Senhor abençoe a próxima semana que está por vir. Que o Senhor nos mantenha em segurança, ó Pai, e que a aula de hoje, ó Pai, seja útil para a gente aprender mais sobre Ti e que a Tua palavra, Senhor, fale no nosso coração. É isso que eu lhe peço de coração, Senhor, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá para a nossa lição? Bom, lugar de comunhão. Mas, peraí, antes da gente falar sobre um lugar de comunhão, a gente tem que entender o que é comunhão. Isso mesmo. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, eu pude achar que comunhão é a realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar e agir, identificação, união. Bom, agora que a gente já entendeu o que é a comunhão, falar de lugar de comunhão fica mais fácil, né? Que lugar aí de comunhão que você conhece? A igreja, gente, isso mesmo. A igreja, ela é um lugar onde a gente pode estar em união, em sintonia com os nossos irmãos em Cristo. Afinal, nós estamos lá com o mesmo objetivo, né? Que é adorar a Deus. E como eu disse, essa união na igreja, ela é baseada em Cristo, em Deus, porque nós oramos junto, nós estamos em união quando a gente louva a Deus junto, quando a gente está unido para aprender mais sobre Ele. Por isso que a igreja é um lugar de comunhão. Mas vamos parar para pensar. Faz sentido eu falar que a igreja é só uma construção? Por exemplo, a nossa igreja, ela foi construída, né, com tijolos, cimento e tudo mais. Mas se ela fosse construída e ficasse lá parada, sem ninguém frequentar ela, ia adiantar alguma coisa? Não. Por isso que a igreja, na verdade, é a união entre essas pessoas. Somos eu e você que fazemos a igreja. Mas você deve estar aí se perguntando, nossa, mas eu nem sou adulto ainda. Eu nem posso ser pastor, diácono, eu nem posso ser presbítero, eu não posso ser professor de escola dominical, eu não posso ser nada. Como é que eu vou contribuir para a comunhão da igreja? Como que eu vou estar em comunhão? Como que eu posso participar do culto? Gente, sabia que quando a gente canta, quando a gente está orando, quando a gente está prestando atenção naquilo que o pastor está falando em relação à palavra de Deus, a gente está cultuando a Deus, a gente está em comunhão. Nós cultuamos a Deus quando nós temos a nossa atenção voltada para tudo aquilo que acontece durante o culto. Então, uma pessoa ela não está cultuando a Deus quando ela vai lá na igreja e fica sentada conversando com a pessoa do lado. Isso não é cultuar Deus. Cultuar a Deus é quando a pessoa vai lá no culto
e tem respeito por tudo aquilo que está acontecendo, porque ela sabe que tudo aquilo é para Deus. Então ela presta atenção, ela está interessada em participar. Quando ela canta, ela não canta aquilo da boca para fora, só porque ela acha aquela música bonita. Não, ela está sentindo aquilo de verdade no coração dela. Quando ela está orando, ela não está só de olho fechado, esperando o tempo passar, pensando em outras coisas. Não, é aquela pessoa realmente está orando. Isso que é cultuar a Deus, entendeu? Não adianta nada só ir na igreja e não fazer nada. Não é estar em comunhão com Deus, né? E sabia que na Bíblia tem uma história muito interessante de quando Jesus ainda era criança e frequentou o templo. Sim, gente, Jesus tinha 12 anos, um pouco mais aí do que vocês estão vendo o vídeo. Ele foi com os pais dele para o templo para comemorar a Páscoa. Só que depois que a comemoração acabou, ele ficou lá. E os pais dele nem viram que ele tinha ficado lá. Deu uma confusãozinha, mas depois eles encontraram Jesus. E quando eles viram, Jesus estava conversando assim, de igual para igual, com os caras que conheciam muito lá. Pois é, ele estava conversando, tirando dúvidas. Tá vendo, gente? Jesus era só um pré-adolescente, né? Um adolescente. E ele estava lá muito interessado em aprender, independente da idade dele. Então não tem essa coisa de, é só uma criança, a gente não precisa perder tanto tempo tentando ensinar aquilo para ela, porque ela não conhece. Não, gente, até a Bíblia fala, né, que a gente deve ensinar a criança no caminho que deve andar e quando for velho não vai se desviar dele. Por isso que a atitude de Jesus nos mostra que a gente deve sempre querer aprender mais, independente da idade. E bom, já que a gente está falando sobre igreja, a gente tem que entender por que e para que nós devemos ir à igreja, né? Que é o lugar onde a gente tem comunhão com os nossos irmãos. Então, eu vou fazer algumas perguntas e aí a gente já vai ler uns versículos e eu respondo para você. Para cada pergunta que eu fizer, a gente vai ler uns versículos. Então, prepara a sua Bíblia aí, que hoje você vai abrir bastante versículo, hein? Vamos lá? A primeira pergunta é, por quê? Por que estar em comunhão com as pessoas? Gente, se a gente for ver lá na Bíblia, a gente vai perceber que foi o próprio Deus quem estabeleceu isso, sabia? Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos e oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos no Senhor. Os hebreus, eles estavam no deserto, e aí Deus ordenou diretamente a Moisés que fizesse um tabernáculo, ou seja, uma casa para ele, uma casa para Deus, casa de Deus. O que a gente chama hoje de casa de Deus? A igreja, gente. Então, a história da nossa igreja começou lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio. E depois, quando o povo saiu do deserto, né, na época já de Jesus, existiam as sinagogas. Vocês acham que na Bíblia tem várias passagens falando das sinagogas, que eram realmente os templos, né, os lugares onde as pessoas se reuniam para aprender mais sobre Deus e para louvar a Deus. É como se fosse a igreja de hoje. E depois que Cristo foi para o céu, né, que ele subiu ao céu, inclusive tivemos uma lição na nossa revista sobre a subida de Jesus aos céus, os discípulos, eles continuaram a fazer isso, sabia? Vamos lá então ler em Lucas, capítulo 24, versículos 52 e 53. Que diz assim: Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Tá vendo, gente? Então, igreja não é um negócio que inventaram assim, falaram assim, vamos se juntar para aprender mais de Deus. Não, gente, é uma coisa que existe, há muito tempo, só que existia de jeitos diferentes, entendeu? Mas aí com o passar do tempo foi transformando no que a gente conhece hoje como igreja.
Então, quando as pessoas se perguntam, nossa, mas por que a gente precisa estar em comunhão com as pessoas lá na igreja? Por que eu não posso ficar na minha casa sozinho mesmo? Eu fico aqui orando com Deus, eu leio a Bíblia sozinho, tá ótimo. Porque, gente, foi na verdade estabelecido por Deus desde aquela época de Moisés que houvesse um lugar onde representasse a casa de Deus. Então é importante a gente ler a Bíblia sozinho e orar também? Claro que é, mas a gente não pode parar de ir para a igreja ou parar de procurar a comunhão entre os irmãos, porque isso foi uma coisa que foi estabelecida por Deus. Na Bíblia até fala, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Até na Bíblia a gente mostra a importância dessa união e dessa comunhão. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês hoje é: para que estar em comunhão com as pessoas na igreja? Gente, a igreja é um lugar que a gente pode orar, que a gente pode louvar a Deus, mas também para conhecer outras pessoas, compartilhar essa fé com elas e participar, né, daquele momento junto com elas. Vamos ver em Isaías, capítulo 56, versículo 7. Lá diz assim: também os levarei ao meu santo nome e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Tá vendo, gente? Na própria Bíblia fala que é a casa de oração, a igreja. Então é um lugar muito especial onde a gente pode orar. Lá em Salmos, no capítulo 84 e versículo 4, a gente também pode ler a respeito disso. Vamos lá? Salmos 84, versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Tá vendo, gente? A igreja é um lugar muito especial para nós louvarmos a Deus. Vamos abrir também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, a igreja é um lugar onde a gente pode servir a Deus, mas também servir as pessoas. Deus deixa muito claro que nós devemos servir uns aos outros na Bíblia. E a igreja é um lugar de comunhão e de serviço também, né, gente? Então nós devemos também servir uns aos outros. A terceira pergunta e última que eu tenho para fazer para vocês hoje é: como devemos nos comportar na igreja? Gente, a igreja, como eu falei, é um lugar muito especial, afinal, é a casa de Deus. Portanto, se a gente tem que ter respeito com Deus, a gente também deve ter respeito com a igreja, né? Então, quando a gente for na igreja, a gente deve se comportar corretamente. A gente não deve ficar conversando na hora do culto, a gente tem que prestar atenção e não ficar fazendo bagunça, viu? Afinal, nós estamos lá com um único objetivo, que é estar na presença de Deus em amor. Então vamos ler em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nossa, parece pesado, né? Mas é a verdade, gente. Diante da presença de Deus, a gente deve ficar calado, a gente deve ouvir. Tudo que nós fizermos lá deve ser unicamente para Deus. Então não é um lugar assim para recreação. Ir na igreja não é igual ir pro shopping, ir pro parque. Não, gente. A igreja é um lugar muito sério, de bastante respeito. Eu sei que na igreja a gente às vezes se sente confortável, porque, poxa, por exemplo, eu vou na igreja desde que eu era criança. Às vezes é um lugar que a gente está familiarizado. Mas a gente nunca pode se esquecer disso. É a casa de Deus. Então a gente deve ter bastante respeito. E uma coisa muito legal também que a Bíblia fala é pelo amor que a gente deve ter pela casa de Deus. Vamos ler em Salmos, capítulo 26, versículo 8, que diz assim: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa
e o lugar onde tua glória assiste. Nossa, que versículo lindo, né? Eu amo a habitação da tua casa. É assim que a gente deve ser. A gente deve amar a nossa igreja, prezar pelo bem da nossa igreja, tá sempre querendo contribuir para ela e para a comunhão entre as pessoas, né? Afinal, a base da comunhão entre os irmãos em Cristo é nada menos que o amor. Sim, assim como Deus nos amou, nós devemos amar os nossos próximos também. Então, gente, para a gente terminar a nossa aula, eu vou deixar uma tarefinha aí para vocês de lerem o Salmo 122. Aí você pensa, nossa, mas é um capítulo inteiro. Gente, mas é um capítulo curtinho, tem só 9 versículos. E tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Nessa passagem, o salmista mostra como ele está feliz em poder visitar a casa de Deus. Então, leiam essa passagem que é muito bonita e tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que a palavra de Deus tenha entrado e tocado no coração de vocês. E é isso. Um beijo. Até mais. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é